Fala aí, esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e dando sequência a nossos vídeos de Silent Hill 1, dessa vez vamos voltar a nossa atenção para uma personagem enigmática que é introduzida aqui nesse primeiro game da franquia. Estou falando, é claro, de Lisa Garland, a enfermeira que o Harry conhece no hospital. Uma das poucas interações humanas que ele tem no game, fora a Sybil, a única pessoa normal que ele conversa é a Lisa, porque tem o Kaufman, que tem uma vilania muito explícita no modo de agir, né? Ele lembra até aqueles vilões de filme onde o protagonista é um cachorro. E a Dahlia, que, pior ainda, lembra até a irmã da Tieta lá da novela. Nenhum homem lhe quer porque você não presta! Então o Harry, e até mesmo nós, os jogadores, no meio dessa gente esquisita, dos monstros, toda a aberração que tem na cidade, facilmente a gente encontra um refúgio nos momentos que a Lisa aparece. Afinal, ela tem todo um jeito doce, parece que ela tá tão assustada quanto o Harry. Você acredita na inocência dela quando ela diz que não entende o que estava acontecendo por ali. E tudo isso resulta numa das cenas mais simbólicas e memoráveis de toda a franquia, que é quando a gente presencia um tipo de compreensão da Lisa, dos fatos. Depois de muitas idas e voltas por Silent Hill nas suas diversas versões, o Harry retorna para o hospital, onde de início a gente já percebe uma mudança no tom de voz da enfermeira. Antes ela toda leve e descontraída, agora ela falava com um grande pesar, né? Uma tristeza, você sente um vazio, vai preenchendo a personagem cada vez mais. Like something happened there, but I can't quite remember somehow. What was it? Harry, help me. I'm so scared. I can't take this. Pouco tempo depois, ao encontrarmos ela novamente numa sala, o grande momento acontece. A Lisa diz que agora se lembrava de tudo, do porquê ela estava ali e não podia sair, o que levou a toda a desgraça cair sobre as pessoas na cidade. Mas antes de revelar mais detalhes, algo perturbador acontece. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry? Bom, antes da gente fazer uma leitura, uma análise dessa cena, vamos voltar lá atrás e entender a história da personagem com base no que se sabe até hoje. Lisa Garland nasceu em Silent Hill na sua época dourada, quando a cidade era turística e o comércio prosperava, e quando adolescente ela tinha o sonho de ser uma atriz famosa, passando bastante tempo no teatro da cidade. Só que, pressionada pela sua família, a Lisa acabou deixando seu sonho pra lá, seguindo a tradição da sua mãe e da sua avó, que antes dela tinham sido enfermeiras. Ela começa então um estágio no Alquimila, sob a supervisão do Dr. Kaufman, esse que secretamente chefiava o tráfico de drogas na cidade, além do seu envolvimento com a seita conhecida como a Ordem. Nessa mesma época, a Lisa planejava sua vida a dois com seu namorado Matthew, e apesar dos pesares, tudo corria muito bem. Chega então o dia fatídico quando a Ordem inicia um ritual na tentativa de trazer Deus, ou Samael, ou o diabo, queimando uma criança de 7 anos viva, liderados pela Dahlia, a própria mãe da garota. Com o corpo carbonizado e à beira da morte, a Alessa de alguma forma rompe a sua alma, partindo ela em dois, transferindo toda a sua inocência, todo o seu amor, a sua luz, para uma nova vida em forma de um bebê que é encontrado pelo Harry, que ele batiza de Cheryl. Enquanto isso, fica para trás com a Alessa todo o ódio, toda a dor e a lembrança do que fizeram com ela, tudo concentrado naquela metade que ficou no corpo fragilizado, que é mantido vivo pela Ordem nos porões do hospital, já que com a alma da sua mãe dividida, o Samael não poderia nascer em toda a sua plenitude. A Ordem agora precisava dar um jeito de reunir as duas metades da Alessa para dar prosseguimento ao ritual. E isso poderia, porém, levar muito tempo, e assim a Lisa fica incumbida de cuidar da criança em segredo para que ela não morresse pelos ferimentos. Perturbada com aquela situação, a Lisa fica horrorizada com o estado da criança, isso acaba abalando muito seu psicológico.
a ponto dela precisar se drogar para aguentar tudo aquilo com as mercadorias do Kaufman, mais especificamente uma droga chamada PTV, muito famosa na cidade, alvo do interesse dos turistas, e também era usada pela Ordem nos seus rituais malucos lá para eles se comunicarem com o reino espiritual, e ela acaba ficando na mão da Ordem, já que o Kaufman usa disso para obrigar a Lisa a fazer os serviços e manter tudo em segredo, e aí ela se afunda cada vez mais nos vícios, e essa situação vai se prolongar por anos, chegando ao ponto dela implorar para que colocasse um fim no sofrimento da Alessa, e ela acaba nem entendendo como aquilo era possível, como aquela criança ainda estava respirando. Why? What is keeping that child alive? O destino da Lisa, tanto na vida quanto após a morte, pode ser discutido por horas aqui, já que cabe muita teoria e suposição. Na história em quadrinhos Cage of Cradle, cujo acesso é dificílimo já que teve um lançamento limitado, reza a lenda que é confirmada a morte da Lisa, assim como a do seu namorado, Matthew, pelas mãos do Valtiel, o guardião do embrião do Samael que tá ali na Alessa. Lembra do Valtiel, Silent Hill 3, que fica sempre seguindo a Heather, só que ele não mata ela porque ele sabe que ela guarda dentro dela o embrião. Enfim, a própria Lisa teria tentado estrangular a Alessa com as próprias mãos para pôr um fim naquilo tudo, e aí veio a intervenção do Valtiel que matou ela. E a partir disso, ela em teoria estaria vivendo naquele estado de confusão no outro mundo, já que durante os 7 anos que se passam com a Alessa no hospital, o poder sobrenatural da garota já havia dominado a cidade toda, consumindo os habitantes, transformando o local no seu próprio mundo, né, um mundo fruto da sua mente e traumas. E de qualquer forma, é nesse cenário que a Ordem atrai a Cheryl para a cidade a fim de reunir as metades da Alessa, e é quando Harry encontra a Lisa no outro mundo. E nas interações que o protagonista tem com ela, ao longo do game, fica claro que na cabeça da Lisa tudo era um tipo de pesadelo. Ela parecia simplesmente não se lembrar dos eventos da própria vida desde que ela foi responsável pela Alessa. Pra ela tava ali, de boa, sendo enfermeira como sempre, até que o hospital ficou todo sinistro e as pessoas desapareceram. Porém, entretanto, ao mesmo tempo que ela parece alheia à situação, ela diz o seguinte pro Harry: I can't promise you anything, but I'll do my best to protect you. No. Somehow I feel I'm not supposed to leave this place. Oh, Harry, I'm so scared and I'm cold. Ou seja, é como se lá no fundo, no subconsciente, o trauma que ela sofreu e a verdade estivessem tentando sair. A Lisa de alguma forma sente que precisa ficar ali. Isso faz sentido, já que se a mentira que conforta ela é pensar que nada daquilo aconteceu, então ela precisa ficar estática ali naquele período da vida dela em que ela era só uma enfermeira, sem nenhum envolvimento com toda aquela imundície. Sair daquelas salas do hospital, ir pras ruas, ir pra frente, exigiria que ela passasse pelo meio, e no meio é que tá tudo aquilo que ela não quer e nem tem forças pra lidar. Ela não pode mirar num futuro se não resolver e compreender todas as suas questões do presente, porém, a presença do Harry e tudo aquilo que acontece na cidade, a batalha entre o bem e o mal, a Alessa e Dahlia, acaba influenciando as coisas de uma maneira que aos poucos a Lisa vai tomando consciência de tudo. Isso começa quando a gente percebe a tristeza na voz dela quando a gente caminha pra reta final do game, como se antes aquilo que estava bem lá no fundo aos poucos estivesse vindo à tona, incomodando, afligindo, anunciando que o inevitável logo chegaria e que ela não teria para onde correr, e é de fato isso que acontece na cena da sua transformação. Ela diz que agora entendia, ela era um deles, se referindo aos monstros do hospital, mas ela apenas não tinha percebido isso antes. Em seguida ela começa a chorar e implora que o Harry fique com ela, pois ela tinha muito medo deles, porém, ao tentar abraçá-lo, ela é rejeitada. E isso é estranho porque até então o Harry tinha tido apenas interações amigáveis com ela, e eu fiquei um bom tempo pensando se fazia sentido essa reação dele, de empurrar ela, talvez porque naquela altura ele já tinha todo um conhecimento sobre o que tinha acontecido na cidade, incluindo a participação da Lisa naquilo tudo,
ou talvez a própria epifania que ela teve no momento em que ela percebeu que ela era um dos monstros tenha influenciado diretamente a dinâmica deles, de maneira que o Harry agora tinha medo dela, enxergando ela como uma ameaça, ou, na real, ele só tava de saco cheio de tanta bizarrice, só queria pegar a filha dele e ir embora de toda aquela zona, vamos dar um desconto, né? O que a gente vê em seguida é a Lisa caminhando com dificuldade na direção do Harry, enquanto o sangue começa a escorrer do cabelo, olhos, nariz, até cobrir o rosto inteiro dela. E ela fica bem semelhante às outras enfermeiras possuídas que tem no hospital, porém, ela continua chorando, o que indica que ela ainda tem alguma consciência. Então vamos às interpretações. A primeira interpretação é: o recurso visual que é usado tem um propósito até meio óbvio, né? Que é a descoberta da Lisa de que ela tinha feito parte daquilo, mantendo a Alessa viva para que ela continuasse sendo torturada, mantendo os segredos do Kaufman e da Ordem. Ela deu por si que estava suja de sangue até a cabeça, com perdão do trocadilho, pelo papel central na trama que ela acabou desempenhando. No one knows how it got started. And that poor girl, Alessa Gillespie, to die like that. Alessa? She died? Yes. Sorry, did you know her? No. But... never mind. Well, I have to run. Segunda interpretação: se a gente olhar numa camada mais fundo, a gente pode encontrar uma história que fala de depressão, assim como a do Henry do Silent Hill 4, que eu já fiz um vídeo falando sobre. A Lisa começa sua história com seus 17 anos, flor da idade, sonhando com um futuro radiante, querendo ser atriz. De repente, já cortam as asas dela. Não, você tem que ser enfermeira. E aí ela já tá ali numa vida que não foi a que ela escolheu, e vem o pior de tudo com os 7 anos seguintes, ela cuidando da Alessa, sendo ameaçada, se vicia em drogas. E olhando por um ângulo, a gente vai supor que a Lisa, se ela fosse a protagonista, se o Silent Hill fosse só sobre ela, a gente tem uma personagem com traumas pesadíssimos, que possui uma negação forte, que se vê sozinha no hospital escuro e macabro, cheio de criaturas horríveis, sem ninguém pra salvar ela. Ela se vê presa física e mentalmente e não sabe sequer a razão, refletindo a maneira precoce como a vida dela e qualquer alegria foi tirada dela tão de repente. No momento você é uma garota adolescente cheia de sonhos e de repente tá envolvida num crime, usando drogas pra suportar a realidade e depois ainda acaba sendo morta. Tipo, quando foi que isso aconteceu? O que ela perdeu? Hã? Não entendi. Tipo, a confusão toma conta. Por isso que ela tem aquela reação tão feliz quando ela vê o Harry pela primeira vez, que ela não falava ou viu uma pessoa semelhante há muito tempo. E é nesse cenário caótico, onde o Harry, por sua vez, também tá passando pelo trauma dele, então eles se encontram numa situação parecida. E se no final bom do The Room, o Henry consegue quebrar as correntes e sair do apartamento, o mesmo não acontece com a Lisa, que fica no hospital pra sempre, no escuro. O Harry não pode fazer nada por ela, diferente dela, ele sim era inocente, não tinha nada que prendesse ele ali. E ele tinha que achar a própria filha. O que dá uma certa satisfação é quando a gente vê a Lisa, agora uma zumbi, se vingando do Kaufman, arrastando ele para as profundezas no fim do game. E em Silent Hill 3, quando a Heather sobe uma escada, é possível ver a Lisa no outro mundo sofrendo. Não dá pra saber se depois desse final, quando a Heather vence o Deus Demônio pela segunda vez, a situação da Lisa foi alterada e de alguma forma ela foi libertada, ou se ela tá sofrendo na mão do Valtiel até hoje, não dá pra saber. See? I could be a star! E uma terceira interpretação. No Silent Hill 2 a gente vê que pessoas irreais podem se manifestar a partir de uma memória, de um desejo de quem entra na cidade. Como é o caso da Maria, que é criada pelo subconsciente do James, a partir das memórias e sentimentos que ele tinha da sua esposa, Mary. Ela mesma não sabe que ela é uma manifestação. Isso me faz pensar que a Lisa que a gente vê no Silent Hill 1 talvez não fosse de fato a própria Lisa, mas uma pura manifestação do subconsciente da Alessa,
como todo o resto, da enfermeira que ela lembrava ter cuidado dela no quarto do hospital, e o seu auto-questionamento sobre a mulher, se ela era boa, inocente. Só que de qualquer forma, seja espírito ou seja manifestação, a gente vê que a Alessa usa a enfermeira pra ajudar o Harry, cuidando pra que ela não se lembrasse do passado, só que no momento que o Flaurus é usado e a Alessa fica sem os poderes, a Lisa se lembra de tudo. Então aí que pode estar a chave, pode dar bastante credibilidade pra essa interpretação. Harry... Lisa? No! Então esse foi o vídeo, uma personagem coadjuvante tão rica como a Lisa merecia essa atenção. Comenta aí o que vocês acham sobre as teorias, se eu esqueci ou errei algum detalhe. Compartilhem a visão de vocês pra gente conversar. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê por aí.